Jesus, amém. Glória a Deus que você veio. Queria pedir para você aproveitar esse momento, fechar seus olhos. Você que está aí na sua casa, feche os seus olhos também, se concentra em Jesus. Aproveita esse tempo para se dedicar completamente ao Senhor. Faça a sua oração aí no seu lugar. Feche os seus olhos. Que você realmente tenha um tempo de devoção ao Senhor. Amém? Pai, nós te louvamos por essa noite, Espírito Santo. Se faça presente aqui, Senhor. Nós possamos sentir a Tua presença aqui, Pai. Mesmo sabendo que nós não dependemos do que nós sentimos, nós dependemos do que cremos. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor está nesse lugar. Então nós queremos levantar as nossas mãos, adorar o Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, Senhor, com toda a nossa alma. Espírito Santo, nos conduz nessa noite, nos faz, Senhor, permanecer com os nossos olhos fixos em Ti. Pai, nos convence, Senhor, nessa noite do pecado, da justiça e do juízo. Santifica, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, que nós possamos Te entregar tudo nessa noite. Que o Senhor seja o nosso foco, que o Senhor seja o motivo da nossa vida, Senhor. Fala conosco nessa noite, a Tua palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores, então nós cremos que o Senhor está neste lugar, porque nós viemos aqui Te dar louvor. Essa é a razão, Senhor, e nós Te agradecemos. Porque temos o privilégio, Senhor, de estar na Tua presença. Temos o privilégio, Senhor, somos privilegiados, porque somos livres. Podemos, Senhor, estar como igreja aqui Te adorando, louvando, engrandecendo o Seu nome, Pai. Eu Te louvo por isso, Senhor, porque nós somos livres para Te adorar. Então que nós possamos expressar essa liberdade nessa noite. Fala conosco, Pai. Eu Te dou toda a honra, eu Te dou toda a glória, todo louvor, Senhor. Que o Senhor encontre verdade no nosso coração. Pai, recebe a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso louvor nessa noite, Pai. Senhor, não sei como foi o dia dos meus irmãos, mas eu sei, Jesus, que o Senhor preparou esse tempo aqui para nós. Então, Senhor, que nós possamos fazer desse momento um momento único, Pai, na Tua presença. Então vem, Espírito Santo, e sopra no nosso meio. Faz prevalecer o anseio do Seu coração. Faz, Jesus, manifestar a Sua vontade aqui, Pai. Porque não existe prazer maior para nós do que estar na Tua presença. Não existe lugar melhor, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você pode cantar comigo? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer. Em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno,
Grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Não há outro igual ao que se assenta no trono, sobre tudo e todos. Ele olha das alturas, atento a ouvir as tuas criaturas. Eu sou a tua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou incensário a elevar a canção. Eu sou a tua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou incensário a elevar a canção. Deixa subir
deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, a minha devoção. Jesus, não há outro igual, não há ao que se assenta no trono, sobre tudo e todos. Ele olha das alturas, atento a ouvir as tuas criaturas. Oh, oh, oh. Eu sou tua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou incensário a elevar a canção. Eu sou tua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou incensário a elevar a canção. Deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha devoção, a minha adoração a ti, Senhor. Recebe, recebe, recebe a minha adoração, a minha devoção. Recebe, recebe, recebe. Oh, dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que eles. Você pode cantar isso? Até que ele. Noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que ele deixa subir o incenso santo, deixa subir
deixa subir a minha adoração, a minha devoção. Recebe, Jesus. Recebe, Senhor, esse momento. Nós estamos aqui, Senhor, te entregando o nosso amor, a nossa devoção. Ah, Senhor, recebe. Recebe, recebe, recebe. Diga a Ele, recebe a nossa devoção. Recebe, recebe, recebe. Jesus, 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 diga o nome dele, Jesus, 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 diga o nome dele, Jesus. Invocamos o teu nome, te damos uma nova canção nessa noite. Te damos uma nova canção nessa noite. Te entregamos uma nova canção. Faz fluir de nós rios, 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 rios de águas vivas. Descer do trono de Deus, rios, rios, rios. Oh, oh, oh. Recebe a nossa adoração, Jesus, 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 Jesus. Invocamos o teu nome, Jesus. Diga o nome dele, Jesus. Não há outro nome igual ao seu, não há. Entronizamos o teu nome, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 invocamos o teu nome sobre nós, Jesus, 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 Santo, 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 Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo.
exaltado é Jesus. Seja exaltado, exaltado, exaltado. Seja exaltado, exaltado. A glória enche a terra, a glória enche o céu, enche o céu, enche o céu. A minha esperança, Jesus, a minha esperança, a minha esperança, a minha esperança. Eu verei. Querido, continue com seus olhos fechados, em nome de Jesus. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Senhor, nós queremos orar ali como Maria, quando orou diante do Senhor, dizendo: minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito, ele se alegra em Deus, que é o meu Salvador. Ele tem feito grandes coisas em nosso meio. Com misericórdia, ele tem demonstrado o seu amor. A nossa alma engrandece ao Senhor. A nossa alma engrandece ao Senhor. O nosso espírito se alegra no Senhor, o nosso Deus e o nosso Salvador. Ah, como nós esperamos o grande dia em que nós o veremos face a face. Como nós esperamos o dia em que nós estaremos contigo, Senhor. A nossa alma engrandece ao Senhor. Nós oraremos assim diante das situações. Nós oraremos assim diante das circunstâncias. A nossa alma engrandece ao Senhor. Nós queremos te engrandecer neste lugar, Jesus. Queremos continuar declarando o seu nome, porque não existe outro nome no céu, na terra ou debaixo da terra. Não existe um outro alguém, não existe um outro amor, não existe um outro Deus
existe um outro Senhor. Tu és o Senhor dos senhores, o guarda de Israel, aquele que não dorme, que não tarda e não falha. Senhor, nós queremos nos colocar diante da Tua presença aqui. E queremos, como a canção, Senhor, que nós cantamos, que suba como incenso a Ti a nossa adoração. Senhor, nós queremos encher as nossas taças. Nós queremos Te render graças sobre todas as coisas. Tu és o amado das nossas almas, o Deus forte e poderoso, Senhor dos exércitos, forte e valente. Nós exaltamos o Teu nome, Jesus. O nome, Senhor, que quando é derramado, a cura, a restauração, Senhor, renovação de aliança. Obrigado, Senhor, porque através do Seu Filho Jesus, hoje nós temos paz com Deus. Através do Seu Filho nós fomos adotados. Nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. E nós prosseguimos para o alvo. Nós prosseguimos, Senhor. Obrigado pela região em que o Senhor nos colocou. Obrigado pelas nossas irmãs, igrejas, irmãs que estão aqui ao redor deste lugar, Pai. Derrama, Senhor, da Tua medida sobre cada um, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos continuar levando o Seu nome por onde nós passarmos. Nos faça, Senhor, pessoas que sejam referência não porque nós somos bons, mas porque nós servimos a um Deus bom. Em nome de Jesus, que as pessoas olhem para nós e queiram a Cristo. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Em o nome de Jesus, Senhor, obrigado por essa casa. Obrigado por cada vida que entrou aqui hoje. E que essa casa seja cheia da Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor, é que nós Te adoramos e Te aplaudimos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Amém. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai. Acho que nós não temos visitantes hoje aqui fisicamente. Se você nos visita aí no YouTube, manda uma mensagem para os meninos que eles vão te responder, mas venha nos conhecer, amém? Em nome de Jesus, você será muito bem-vindo aqui. Os envelopes de dízimos estão com o Ti e com a Lilian, ali, você que quer fazer aí a sua oferta, o seu dízimo, a sua semente, esse é o nosso momento de generosidade, amém? Então fique à vontade, nós temos QR Code também. E nós vamos para os nossos avisos rapidamente semanais, tá bom? Queridos, não podemos comer e beber aqui dentro, ok? Amém? Em nome de Jesus, seja obediente, seja um exemplo para os outros, para as crianças principalmente. Então não coma e não beba aqui dentro da nave. E a gente não está falando isso porque a gente, como vocês são chatos, não. É para o seu próprio bem-estar. De repente você derrama uma água, um café, fica num lugar que não está tão limpo, né? E não é agradável. Ó, nossa igreja está limpa, glória a Deus por isso. Então vamos todos nos ajudar, amém? Nós estamos na nossa última semana do jejum. Glória a Deus, você que permaneceu firme. Glória a Deus, você que não permaneceu dessa vez, em nome de Jesus terá mais e você está convidado, amém? Jejum é uma bênção. Essa semana nós estamos sem farinha branca integral e açúcar. Nada de açúcar, nada de docinho depois do almoço e você vai continuar feliz, amém? Glória a Deus por isso. Queridos, toda terça nós temos os nossos links, que são as nossas igrejas nas casas, e tem sido uma bênção. Terça-feira nós inauguramos mais uma igreja, que é o link de Pirituba. Você pode aplaudir o Senhor por isso? O Cazu e a Camila estão lá,
Amém, igreja? Glória a Deus. No link de Pirituba, você que é aí da região, fique à vontade. É uma bênção, nós ficaremos felizes em te receber, mas nós temos os outros links, né? Em Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba, aqui em Alphaville e Barueri. Então fique à vontade, escolha o mais próximo, mas faça parte. Amém? É a igreja nas casas. Toda quinta-feira nós temos o nosso culto aqui, Quinta na Rocha, o que você está, glória a Deus pela sua vida. Todo domingo nós temos o nosso culto de celebração. Domingo a gente encerra aí esse mês das mulheres, então traga a sua irmã, sua mãe, sua amiga, sua tia. Fique à vontade em nome de Jesus. Amém? A nossa jornada da oração essa semana vai ser amanhã, presencialmente, aqui na igreja, às 8 da noite. Então, mulherada, vocês estão convidadas, tá bom? Nós estamos na reta final do livro, mas se você não participou, não tem problema. Vem, a gente lê junto, a gente compartilha. Os capítulos, né, eles são todos muito cotidianos, fazem parte do nosso dia a dia. Então, com certeza, você vai estar interagindo aí amanhã, às 8 da noite, aqui na igreja. Venha e traga uma convidada. Amém? Nós não teremos as nossas 12 horas de adoração no sábado, tá bom? Então, você vai entregar o seu jejum na sua casa, com a sua família, em nome de Jesus. Amém? O Acampa Sarsas está chegando, porque é em julho, e daqui a pouco julho está aí. Então, você que é jovem, adolescente, e ainda não deu o seu nome, dê pela fé, mesmo que você não tenha dinheiro, porque o recurso Jesus vai mandar. Amém? Do dia 10 ao dia 13 de julho, as inscrições elas estão rolando, então você precisa dar o seu nome para os líderes do Sarsas, a Débora, o Gabriel. Procure um jovem aí, todo mundo tem uma informação para te passar. Amém? Nós teremos batismo o mês que vem, dia 13/4. Gente, batismo é uma bênção. É um culto poderoso, porque nós vemos vidas ali sendo transformadas e você precisa se alegrar com isso. Então, você que deseja se batizar, ainda não é batizado, procure o presbítero Pedro Salvador. Dê o seu nome para ele, ele vai conversar com você, vai te explicar como funciona e você vai morrer para o mundo, amém, querida? Em nome de Jesus, matar esse homenzinho aí, essa mulher ruim, que não vai ser tão bom, mas vai ser aperfeiçoado por Jesus. Glória a Deus por isso. O nosso mercado solidário, todo segundo sábado de cada mês. Mês passado nós atendemos 26 famílias, você faz parte disso. Traga o seu alimento, faça a sua doação, em nome de Jesus, porque nós estamos alimentando as pessoas, amém? Então não fique de fora, tá bom? Procure meu pai, o pastor Wilson, ele tem mais informações para te passar. Em maio, nós estaremos comemorando 6 anos de igreja. Glória a Deus por isso. Você também faz parte disso, você não pode ficar de fora, já se programa. A gente está avisando com antecedência para você conseguir se programar e estar aqui todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Cada ano o Senhor derrama sobre nós uma porção nova e é sempre uma bênção. Então você está convidado, convocado a fazer parte disso. Amém? O QR Code está ali, você fica à vontade. Eu vou ler um texto para vocês. Provérbios 3, 9 e 10. Diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Querido, quando nós honramos ao Senhor com tudo aquilo que Ele tem nos dado, nós com certeza, nós prosperaremos. E eu não estou falando só de dinheiro, né? Às vezes a pessoa olha e fala, nossa, pessoa próspera, porque ela é rica. Mas às vezes tudo que a pessoa tem é só o dinheiro. No Senhor nós somos prósperos em todas as áreas. Na nossa vida financeira, na nossa vida emocional, na nossa vida particular, com os nossos amigos, no nosso casamento, quem é jovem ali na faculdade, com os seus pais. Toda a sua vida será próspera a partir do momento que você honrar ao Senhor com os seus bens. Isso é um princípio de obediência a Deus. Não é a mim, não é a Rebeca, não é ao Tiago, não é a esta igreja. É ao Senhor. Você precisa ser obediente ao Senhor, em nome de Jesus. Então honre ao Senhor com o que você tem de melhor. Dê o seu dízimo, sabe? Faça suas ofertas, tenha um coração generoso.
Porque o Senhor tem te dado muito mais do que você merece, eu tenho certeza. Ele tem me dado muito mais. Porque Ele é esse Deus que gosta de nos abençoar abundantemente. Tá bom? Então fique de pé no seu lugar aí. Feche os teus olhos. O momento do dízimo, da oferta, nós sempre falamos isso aqui. É o momento de adorar ao Senhor. É o momento de você adorar o Senhor com o que você tem físico, com o seu dinheiro. Então que você possa adorar a Ele agora e falar: Senhor, eu te entrego aqui o meu dízimo, ou talvez eu te entrego o único dinheiro que eu tenho na minha carteira. Mas eu sei que o Senhor é o que provê todas as coisas para mim. E de nada eu terei falta, porque o Senhor é o meu pastor. Ainda que as lutas venham, que as dificuldades venham, o Senhor estará comigo. O Senhor suprirá a minha casa. Em nome de Jesus, levante suas mãos, vamos orar juntos. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de poder, Senhor, dizimar e ofertar na sua casa, Pai. Obrigado, Senhor, porque se nós estamos sendo fiéis, é porque o Senhor foi fiel primeiro. O Senhor nos deu primeiro, o Senhor nos entregou primeiro, por isso nós te rendemos graça nesse momento, honra e glória, através do nosso dinheiro. E nós declaramos que o Senhor é o Senhor da nossa vida, que nada nos governa a não ser o Senhor Jesus. Nós te entregamos, Senhor, nesse momento a nossa adoração, no momento dos dízimos e das ofertas. Recebe, Pai, recebe, Senhor, aquilo do que o Senhor mesmo tem nos dado. Nós só estamos te amando de volta, Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós estamos te devolvendo daquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigado por cada trabalho aqui, obrigada por cada emprego, por cada empresa, Senhor. Continue, Pai, Senhor, que os celeiros dos meus irmãos sejam abastados em nome de Jesus, para que nós possamos dar para os outros, Senhor. Em nome de Jesus, esse é o desejo do nosso coração, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio a tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti
nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Oh, só quero a ti, Jesus. Não vim atrás de bênçãos, Jesus. Não deves nada. Você pode levantar suas mãos. Mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Não vim atrás de bênçãos, Jesus. Não deves nada para mim. Mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Só quero a ti, e nada mais, nada mais, Nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais. E nada mais. Nada além de ti. Só quero a ti. e nada mais, E nada mais. Nada além de ti. somente a ti. Só quero a ti, e nada mais, Nada mais. nada mais, Nada além de ti. Pai, nós queremos te dar toda a liberdade, Espírito Santo. Nós abrimos e derramamos os nossos corações diante do Senhor. Nós te damos toda a liberdade, Espírito Santo, para o Senhor fazer aquilo que o Senhor quiser. O Senhor não precisa de nós, mas o Senhor escolheu nos usar, Pai. E nessa hora nós queremos declarar: eis-nos aqui. Usa-nos, Pai, para o teu bel prazer, para a tua própria glória, para a tua própria honra. Nós queremos dizer, Pai, que nós estamos aqui pelo Senhor, Pai. Como diz a frase, Pai, que nós proclamamos aqui na igreja: pelo Rei, pelo reino e por uma nova realidade. Manifesta a tua realidade, manifesta a tua vontade, seja feita a sua vontade. Nós humilhamos, Pai, as nossas vidas, nós humilhamos, Pai, diante da sua presença. Nós nos colocamos nessa hora, reconhecendo a tua soberania, o teu senhorio, Pai, dizendo, Pai, que nós não estamos aqui pelo número de pessoas. Nós sonhamos sim, nós desejamos sim, Pai, ver as quintas aqui cheias de pessoas, mas muito mais do que pessoas nesse lugar, nós desejamos a sua presença. Nós queremos o derramar e o mover do Senhor no nosso meio, Pai. Com 3 pessoas ou com 5.000 pessoas, não importa, importa a sua presença no nosso meio, Pai. Nós oramos, nos leva para esse lugar, Pai, de celebrar, de honrar, de proclamar, Pai, e de nos submeter à sua presença no nosso meio. Nós não estamos aqui, Pai, pelo público em si.
Nós estamos aqui pelo público de um que é o próprio Senhor, o culto é para Ti, Pai. Nós estamos aqui para cultuar o Senhor. Nós estamos aqui para celebrar o Senhor, Pai. Nós queremos a Tua presença no nosso meio. Nós oramos, Pai, pelo Seu agir sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, eu quero ainda declarar por terra todo levante contrário, Pai. Todo coração fechado, travado, aprisionado, Pai. Nesse momento, que seja quebrado pelo Seu amor, pelo Seu toque, Pai. Pela Sua investida, Espírito Santo, que traz um derramar sobre nós. Para que os corações sejam marcados pelo Senhor e pela Sua presença, Pai. Você não precisa de mim aqui, o Senhor precisa apenas que o Senhor mesmo faça algo. Por isso eu oro, Pai, que apesar de mim, o Senhor seja derramado e manifeste sobre nós. Nesse tempo de palavra, naquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Eu me esvazio, Pai, e reconheço. Eu preciso do Senhor. O Senhor é só uma proclamação vazia. É só um discurso vazio, Pai. Não tem nem tanto conhecimento, não tem nem tanta assim, Pai, devoção e profundidade. Mas se o Senhor vier, tudo muda. Se o Senhor se derramar, Pai, tudo é transformado. Aonde o Senhor vem, Pai, nada fica igual. Por isso nós oramos, vem sobre nós essa noite. Eu não oro por um peso de glória, não, Deus. Mas eu oro por um derramar marcante e profundo, singelo, Pai, mas profundo em nós, para que isso gere sobre nós transformação e mudança. Em nome de Jesus. Que essa seja uma noite, Pai, de Romanos 2 sobre nós, de metanoia, de transformação da mente, para que finalmente as nossas vidas sejam transformadas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, te entregamos esse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Quero tomar a liberdade de fazer igual o Wilson faz. Os que estão aí nas beiradas, sai das beiradas, em nome de Jesus. Se aprume, se aproxime aqui no centro, para ficar mais fácil. Eu não precisar olhar igual o Wilson olha para vocês, aleluia. Com todo amor, com todo carinho. Quero que você abra, querido, comigo, em Ruth, capítulo 1. Está amarrado. Esse espírito. Aleluia. Não sei se vocês estavam com saudade de mim, mas eu estava com saudade de vocês. Faz quase um mês que eu não prego em casa. Aleluia. Silêncio, ninguém estava, né? Amém. Tá bom. Ruth 1. Eu estou postando toda hora de Provérbios e de Romanos, né? Porque os dois batem com a gente. Mas abre aí, Ruth 1. Eu estava com outra mensagem preparada, o Senhor bagunçou. Não sei se vou demorar, eu acho que não, vai ser rápido. Quero ler com você. Ruth. Eu vou, versículo 1 em diante. Quem não achou, diga amém. Quem achou, diga amém também. Se não, tá na King James aí, hein, varão? Eu tô na Almeida Revista e atualizada. Sacudida, transbordante e recalcada. Aleluia. Barão ligeiro. Isso aí mesmo. Nos dias que julgavam os juízes, houve na terra fome, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom. Aí, bom nome para pôr nos filhos. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas.
Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, está amarrado, disse-lhes: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê, que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou anda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. A Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo, e aos seus deuses também tu volta após a tua cunhada. Disse porém Ruth: Não me instes. Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O seu povo será o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Somente esse capítulo. A gente poderia ler os 5 capítulos de Ruth, não os 4, né? Mas eu não vou extrapolar não, aleluia. Queridos, o que nós fazemos em meio às nossas dores? Qual é o nosso comportamento quando em meio às nossas dores existe esse enfrentamento, existe esse problema de alguma forma? Como nós nos portamos diante das nossas dificuldades? Preste atenção, queridos. Noemi sai junto com seu marido, seus 2 filhos. Eu não sei se você percebeu, mas eles saem de uma cidade chamada Belém. O que significa Belém? Belém significa a cidade ou a casa do pão. Noemi, ela mora na cidade que tem o nome de casa do pão, e ela sai daquele lugar porque ela não via naquele lugar pão. E ela vai para essa outra cidade aqui que o texto menciona. Eles foram para Moabe.
ela sai de Belém em sentido de Moabe, para buscar em Moabe o quê? Pão. Só que ela se esquece de fato que em Belém existia não só o pão natural, mas também o pão da vida. Porque se você parar para pensar, em Belém, quem é que nasce em Belém? Jesus. Quem mais nasce em Belém? Quem mais é mencionado como aquele que veio de Belém? Aqui ainda não havia existido, ainda não havia nascido, Jesus também não havia nascido, mas nessa mesma cidade nasce aquele que seria o bisneto de Noemi, chamado Davi. Davi nasce em Belém. A cidade de Belém era chamada cidade do pão. Só que essa família, em meio a um momento de crise, ela decide se voltar contra a cidade, que era a cidade do pão, para buscar pão num lugar que não havia o pão da vida. Preste atenção, querido, diante de um cenário caótico, qual é a sua postura? Em meio a uns dias, o texto começa nos dizendo, nos dias em que julgavam os juízes. Se você voltar uma página aí na sua Bíblia, você vai ver que todo o relato anterior é do livro de Juízes. E o que acontece no livro de Juízes? O relato histórico nos mostra, nos aponta que entra um homem que era um juiz, ele se levanta para trazer de alguma forma o povo ao arrependimento, trazer julgamento sobre o povo. E ele diz: arrependei-vos, voltai e ouvi aquilo que é a direção do Senhor para vocês. Por quê? Porque acontecia que o povo se desviava do caminho, se voltava contrário àquilo que Deus havia apontado para eles. Se vocês, a palavra nos diz em Deuteronômio, se vocês fizerem aquilo, eis que coloco diante de vocês a morte e a vida. Se vocês escolherem pela vida, eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Só que o povo decide por não fazer aquilo que Deus pedia. E aí o que acontece? Quando o povo não faz o que Deus pede, Deus não é o Deus deles. É Deus que decide se retirar? Não, é o povo que decide não viver aquilo que Deus colocou diante deles. Queridos, diante de nós está a bênção e a maldição. Diante de nós, diante de todo cenário de crise, está a bênção e a maldição, está a morte e a vida. O que nós estamos fazendo diante da crise? Por que você está falando de crise? Tá, vamos falar de algo diferente. Vamos falar de uma situação diferente. Quantos aqui acordam um dia de TPM? Um dia a gente acorda da pá virada, não é verdade? Aí você acorda, você vê outro celular despertando, você acorda com raiva de não ter morrido enquanto dormia. Fala, que ódio, por que eu estou vivo? Preferia não ter existido hoje, podia ter passado hoje, não é verdade? Só comigo que acontece isso. Aquele dia mal, o dia mal vem, e o dia mal nem sempre é um dia de falta de recurso. O dia mal é um dia de falta de uma emocionalidade, um emocional equilibrado. E aí a gente acorda mal aquele dia e fala: Deus, não estou afim não, hoje eu não vou nem ler a Bíblia, nem orar. Se o Senhor quiser falar, o Senhor que dê seu jeito. Aí você acorda, você fala: eu tenho que fazer aqui, vou fazer só o que é preciso hoje, o que eu puder deixar para amanhã, procrastinando, né, aleluia. Para que fazer hoje aquilo que eu posso deixar para amanhã, não é verdade? Amanhã eu busco Deus. Amanhã eu abro minha Bíblia, amanhã eu falo: Deus, fala comigo, aleluia. Amanhã eu oro, Deus sabe, Deus conhece meu coração. Diante da crise, queridos, o que nós fazemos? Diante da crise, a quem o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito está inclinado? Perceba que no dia mau, o texto de Juízes, todo o relato do livro de Juízes que antecede Ruth, ele vai dizer que os homens faziam aquilo que lhes parecia bom. O problema é que Deus nunca nos chamou para fazer aquilo que nos parece bom, mas aquilo que Deus nos aponta para fazer. E aí a gente se move, a gente fala: não, isso me parece muito bom. E aí diante daquilo que parece muito bom, dá muito ruim. Não é verdade? Quantas vezes a gente não pensou em algo e falou: cara, não tem como dar errado isso aqui. Vai dar bom, aleluia. Aí você faz, o que acontece? Aí vem aquela musiquinha de fundo, né? E la verdade é que não sou tão forte.
quando eu pensava. A gente se coloca em um cenário que você fala, por que eu estou nessa crise, Deus? Deus fala, ué, quem andou foi você. Quem se moveu para esse lugar não fui eu, foi você. Eu não disse para você se mover para lá. Eu não falei para você caminhar para esse lugar. Pensa o cenário de Noemi caminhando para Moabe. Ela vive, chega em Moabe, e o texto diz que naquele lugar o seu marido morre. O texto não diz ali que ela já era muito velha, ou de muita idade. Ela já não podia mais gerar. Ali no final desse capítulo 1 a gente vê isso. O texto não nos mostra por que o seu marido morreu. Mas naquele lugar ela passa 10 anos, e naquele lugar ela perde também os seus 2 filhos. E os filhos não tinham nem filhos ainda. Imagina você, querido, se ver sozinho num cenário. Você mora num lugar 10 anos, você não tem relação com ninguém. Ela não tinha um mínimo de relação com alguém para ela poder ser minimamente cuidada, amparada, acompanhada, fortalecida. Diante do cenário, queridos, o que nós precisamos fazer diante de um cenário de crise? Eu quero que você saia um pouquinho desse ponto e volte comigo 1 milênio no texto. A gente vai chegar num momento onde Terá, pai de Abraão, ele resolve sair de um lugar e vai em direção, a Bíblia diz que ele ia em direção de Canaã. Só que ele chega numa terra e ele olha para a terra e ele diz, pô, essa terra é boa. Eu acho que eu vou ficar por aqui. E naquele lugar, algumas coisas acontecem ali. Primeiro, naquele lugar nasce o irmão de Abraão. O irmão de Abraão que tem um filho chamado Ló, que se torna um problema de Abraão. É a esposa de Ló, que nós vemos em Sodoma e Gomorra virando uma estátua de sal. Mas eu não vou nem falar dessa questão específica. Eu quero ir direto para Abraão, queridos. Abraão vivendo com Terá, seu pai, em dado momento, Deus chega para ele e fala, Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele sai daquele lugar e começa a caminhar em direção a uma terra que Deus estava mostrando para ele no caminho. Só que o que acontece? No meio do caminho, ele sente fome. No meio do caminho, Abraão olha e fala, Deus, não tem comida, o que eu faço? Ele na realidade não consulta Deus. Ele se vê sem comida, ele fala, eu acho que é uma boa agora eu descer para o Egito. E no Egito ele quase acaba com o seu casamento. No Egito ele quase destrói aquilo que era a promessa de Deus sobre ele. Aí passa uma geração, Abraão, seus filhos, Isaac num caminho de fuga também, em algum momento, ele cogita a possibilidade de descer para o Egito, mesmo lugar que o pai havia descido. Só que em sonho Deus se mostra a ele e fala, não desçais ao Egito. Isaac nem consulta a Deus, mas Deus fala, pô, de novo não, vamos lá, vamos crescer, vamos amadurecer, aleluia. Querido, diante do cenário de crise, o que nós precisamos fazer? Diante de um cenário contrário, hoje eu acordei mal, eu não quero buscar Deus, o que eu vou fazer? Buscar Deus. Eu não quero trabalhar, o que você faz? Se eu não for trabalhar, não tem comida. Só que a gente pensa nisso para o trabalho, mas e com Deus? Não, Deus conhece meu coração, aleluia. A gente trata Deus com desprezo, a gente trata Deus com indiferença. Nós estamos buscando ao Senhor para ouvir dEle aquilo que Ele traz como direção para nós? Ou a gente se move segundo o nosso bel prazer, segundo o nosso próprio umbigo? Como nós estamos caminhando, como nós estamos nos movendo? Noemi vai até essa terra, queridos, e ela chega nesse lugar e perde marido. Passam-se 10 anos, ela perde os 2 filhos. Ela já não tem mais condição de ter filhos, e aí ela fala para suas noras, vão embora, fiquem aí. E uma delas, a órfã, não sei se era órfã, mas era órfã o nome dela. Não sei se ela tinha pais ainda, o que aconteceu ali.
Mas eu sei que na primeira investida de Noemi, ela já, amém, obrigado, chora junto e tal, e perna para quem a gente quer. Só que Ruth, queridos, ela diz algo para Noemi. Eu quero que você preste atenção aqui no versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me instas para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. Preste atenção, ela está falando: onde quer que fores, eu irei. Ela está falando do futuro, sim ou não? Aí ela continua: onde quer que pousares, ali eu pousarei, de novo no futuro. Mas quando ela fala do povo, o teu povo é o meu povo, não será o meu povo. Só que finalmente ela chega na maior declaração que ela poderia ter feito ali. E o teu Deus é o meu Deus. Ela olha, querido, pensa no cenário. Ruth vê o seu sogro morrendo, vê o seu marido morrendo, vê o seu cunhado morrendo. Ela vê todo um cenário caótico. Ela sabe que Noemi não tem recursos, não tem provisão, não tem nada. Só que ela olha para Noemi e ela fala: Noemi, não me interessa para onde você vai. Não me interessa o que vai ter na mesa. Aonde você dormir, eu durmo com você. Aonde você morar, eu moro com você. O que ela está fazendo? Aquilo que foi uma declaração para todo o povo de Israel no Antigo Testamento, e é também para nós enquanto igreja no Novo Testamento. Uma das passagens talvez mais bonitas da Bíblia que se encontram no Antigo e no Novo Testamento é que o papel tanto do povo no Antigo Testamento quanto da igreja é cuidar dos órfãos e das viúvas. Ela se propõe a cuidar daquela que era uma viúva diante dela. Eu não sei se você conhece a história, mas Ruth vem ali para frente, ela se casa com um homem que resgata eles como família, elas como família, e a partir dela vem Davi, depois vem ainda Jesus. Uma mulher que não fazia parte desse povo, mas que decide por amar esse Deus. E aí quando nós de fato ouvimos o Senhor, queridos, as coisas mudam diante de nós. A quem nós estamos dando ouvidos? Em meio às nossas dores, a quem nós estamos ouvindo? A única coisa que eu vou usar do esboço aqui, quero que vocês prestem atenção em Êxodo 33. Eu vou ler 2 dos textos que eu anotei aqui. Versículo 1 em diante aqui. Eu vou ler aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tudo povo endemoniado, aleluia. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque eres um povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. O que Deus está falando para Moisés? Querido, Moisés está ouvindo Deus. Presta atenção nisso. Moisés está ouvindo Deus. Deus está dizendo: vai, sobe, toma posse dessa terra. Eu já vou tirar esse povo diante de vocês. Vocês vão entrar na terra, a terra mana leite e mel. É a terra que eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. Vocês estão acessando a promessa, vocês vão viver o propósito, aleluia. Quantos aqui querem viver o propósito de Deus para suas vidas? Eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida. Mas eu te pergunto, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Mas cara de ué, não é a terra prometida? Domingo eu preguei lá em Barra do Uno e o tema da mensagem foi esse: a promessa não é o propósito. Aí você fica com um nó na cabeça, né? Como assim não? Quando Deus fala para Abraão: te darei essa terra, farei de ti uma grande nação. E ele conclui dizendo o quê? Eles
serão o meu povo e eu serei o Deus deles. Esse é o propósito. Deus vira para Moisés e diz: vai, Moisés, acessa a terra, desfruta de tudo que tem lá, leva esse povo para lá, em nome de Jesus, me erra. Era mais ou menos isso que Deus estava dizendo para eles: vai, que eu estou ficando de saco cheio de vocês. É o que ele diz aqui no versículo 3: sobe para uma terra que manda leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que eu não te consuma no meio do caminho. Vai. Sabe quando a gente vira para os nossos filhos e fala assim: vai, senão eu vou te dar um couro agora. É mais ou menos esse cenário aqui. Só que eu quero que você pule para o versículo 15 de Êxodo 33, olha a resposta de Moisés. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Qual foi o cenário que Moisés enxergou? Eu posso estar na terra prometida, mas se eu não tenho aquele que prometeu a terra prometida, eu não quero a promessa. Porque não me importa desfrutar de uma terra que não tem um Deus. Não adianta. Eu já ouvi, já repeti, nós já dissemos isso aqui muitas vezes, queridos. Tem tanta gente aí que tem tanto dinheiro, mais tanto dinheiro, que tudo que ela tem é o dinheiro. Você pode ter a conta cheia, mas se você não tem um Deus que opera e que governa a sua vida, que não seja mamon, então tudo que você tem é dinheiro. E não adianta, queridos, o dinheiro, você vai lá no McDonald's e vai comer, aleluia. O dinheiro, você vai lá no fogo de chão para comer, aleluia. Com dinheiro você vai para Disney, vai para Dubai, vai para o raio que o parta. Mas se Deus não tiver com você, querido, é a declaração de Ruth: o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Eu não preciso de pão, eu não preciso de comida. O seu Deus já é o meu Deus. Eu não sei o que vai ser. Ela não tinha ideia do que seria, ela não tinha ideia do que viveria. Mas ela não estava preocupada com aquilo que ela ia viver, ela estava preocupada com quem era o Deus sobre a vida dela. O seu povo vai ser o meu povo. Imagina você conhece alguém que nasceu na Nova Zelândia? Não. Imagina só você virar para um neozelandês. Porque não é novo holandês, né? É Nova Zelândia, então não é novo holandês, nem holandês novo. Um neozelandês. Você virar para ele e falar assim: cara, o seu povo vai ser o meu povo. Mas como é que é o povo dele? Como é que o povo se comunica? Como é que o povo se manifesta? Como é que o povo se relaciona? Eu não sei. Mas eu sei que se Deus é o Deus deles, eles vão ser o meu povo. O povo é frio? O povo é quente, é acalorado? O povo é dinâmico? O povo é da 5ª série ou é do 3º colegial, pensando na faculdade? Que tipo de povo esse é? Não sei como é que é esse povo, não me interessa como é o povo. Mas tem comida? Não tem comida? Não sei se tem comida ou se não tem comida. Eu sei que o seu Deus é o meu Deus. Eu sei que o que me importa é ouvir do Senhor. Qual foi o problema de Abraão? Ele decide descer para o Egito, sem consultar o Senhor. Qual é o cenário, querido, quando o povo está invadindo, acessando a terra prometida? Josué recebe uma direção primeira. Qual é a direção? Reúne o povo e manda o povo, em outras palavras eu estava dizendo isso, manda o povo calar a boca. 7 volta calado, 1 volta por dia. Queridos, a gente está falando de um povo de cerca de 5 milhões de pessoas. Você consegue manter 5 milhões de pessoas? Imagina 5 milhões de pessoas dando uma volta inteira, completa na cidade, em silêncio. Eles tiveram uma direção. Mas porque eles ouviram e obedeceram a direção, que eles não precisaram fazer nada. No 7º dia, eles dão 6 voltas, mais a 7ª, completam tudo e Deus diz: agora grita. Pô, o povo estava com vontade de gritar, não estava não? 6 dias sem falar nada? Dando volta? Querido, eu não estou falando de dar uma volta no quarteirão, estou falando de dar uma volta na cidade. Você tem noção do que é isso? Só que o povo escuta e obedece. Quando ele grita, o que acontece? As muralhas caem. Só que esse povo entra para dentro da nação, daquela terra prometida. E em determinado momento, uma das nações que estavam ali dentro
escutando e vendo o que o povo hebreu estava fazendo ali, eles falam: vamos pegar aqui pães velhos e roupas velhas. Vamos até eles, vamos dizer que a gente veio de longe. Vamos fazer um pacto com eles, dizendo que nós queremos nos submeter a eles. E aí eles chegam e se submetem e dizem: nós vivemos de uma terra distante. Quando a gente saiu de casa, o pão estava quentinho, aleluia. Eles estavam dizendo a verdade ou mentindo? Mentindo. Nós queremos fazer um pacto com vocês. Nós queremos nos submeter, fazer uma aliança aqui com vocês. Dizendo a eles: o seu povo será o meu povo. Eles fizeram, naquele momento, uma proposta para Josué. Josué fala: boa coisa me pediste, aleluia. Só que ele se esquece de uma única coisa: de consultar o Senhor. Aí eles fazem um pacto. Depois eles descobrem que aquele povo mora a 200 quilômetros dali. Nem isso. Um pacto feito debaixo de uma mentira. Mas com um Deus que é o Deus da verdade. A aliança que Ele firma com a gente não tem a ver com a nossa verdade. Tem a ver com a verdade dEle. Ele é fiel, Ele é digno. Ele cumpre aquilo que Ele promete. Mas de novo eu quero que você se lembre, queridos, a promessa não é o propósito é Ele. A quem nós estamos dando ouvidos, a quem nós estamos ouvindo em meio às nossas circunstâncias, em meio às nossas dificuldades. Querido, Ruth nem ouviu a Deus. Certamente Ruth deve ter ouvido de quem era esse Deus, o que esse Deus havia feito, como que esse povo havia acessado essa terra prometida. O que aconteceu nessa cidade, cidade de Belém? Por que essa cidade se chama Cidade do Pão? O que se passou ali? E aí ela, de alguma forma, é convencida. Só que ela não é só convencida, ela se converte a isso. Nós estamos de fato convertidos àquilo que o Senhor tem para nós. Porque sabe, muitas vezes nós estamos nos movendo sem ouvir aquele que nos manda mover ou não. Nós queremos e fazemos muitas coisas, muitas vezes, sem que Deus nos dê uma direção. Quando Ele te deu a direção, vai! Mas sem direção, se Deus não está falando, não se mova. Só que também tem muitas vezes que uma direção que Deus já nos deu, ir de fazer discípulos, só que a gente está lá: não vou fazer não quero não. Usando de desculpa. Quando você tem uma direção, se mova, não use de desculpas. Mas quando você não tem uma direção, permaneça na última direção que Ele te deu. Aonde está o seu coração? Aonde estão os seus ouvidos? Eu quero ler com você, queridos, Romanos, capítulo 8, versículo 19. Olha só o que diz o texto. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação de quem? Dos filhos. Filhos de quem? Filhos de Deus. Mas quem são os filhos de Deus? O que são os filhos de Deus? Não perca. Sexta-feira, às 10h30, no Globo Repórter. Só para ver se vocês estão comigo aqui, aleluia. Quem são? Olha só, eu quero te apontar uma coisa aqui, queridos. A palavra revelação aqui, ela fala de aparecimento. Eu quero ler de novo com você. A ardente expectativa da criação aguarda o aparecimento. Aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O manifesto não é algo que você precisa de um envio. Geralmente, um manifesto é feito quando existe uma insatisfação no seu coração. Reunião de condomínio. Aquele BO todo de condomínio. Quem já foi para reunião de condomínio? Misericórdia, só BO. Quando não dá BO é porque está resolvendo um BO que deu. É sempre assim.
Aí está no meio daquela reunião, vocês estão resolvendo o BO. Aí alguém fala, posso me manifestar? A gente vivia muito, né, na igreja uns 15, 20 anos atrás. Pô, hoje manifestou 3 demônios. Era o culto que a gente falava, aquele culto teve poder. 3 demônios manifestou. É ou não é verdade? Ah, cara, hoje foi pancado. O que o pastor pregou? Não sei não, mas manifestou uns 5 demônios. E o pior, né? Não saía. Tem esse lado ainda. Aí entra outra questão, né? Deus é fraco ou o diabo que é forte? Ou quem estava expulsando é que estava em pecado, aleluia. Mas isso é papo para outro momento. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu quero que você abra comigo agora, João 1, versículo 12. Depois a gente vai voltar para Romanos 8. João 1, 12. Preste atenção, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A palavra crer aqui, queridos, é a palavra mais ou menos fé, revelação, aquilo que é revelado. Nós cremos porque algo nos foi manifesto, revelado, foi tornado visto. Quantos aqui aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador? Então somos todos filhos de Deus, sim ou não? Sim. Mas a criação está aguardando a nossa manifestação? Eu quero que você leia um outro texto agora, volta para Romanos 8, 4 versículos antes. O texto vai dizer, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Agora eu te pergunto, Deus é bipolar? Deus é dúbio naquilo que Ele diz? Não. Uma hora quem é filho são aqueles que aceitaram Jesus, outra hora quem é filho são aqueles que são guiados pelo Espírito. E aí eu te explico que ele só é guiado pelo Espírito quem primeiro aceitou o Cristo. Só que entre um e outro existe um processo. A palavra filhos aqui em Romanos, ela é a palavra ruios, e significa filhos maduros. Só que ainda assim, essa palavra aqui, filhos maduros, é alguém que o texto vai dizer que são guiados. Essa palavra guiados é alguém que tem uma condução, é alguém que é conduzido por outro alguém. Então, apesar dele ser maduro, ele decide por continuar sendo guiado por aquele que o guia. E a palavra lá em João é teknon, que é o filho da imaturidade. É um filho imaturo. Que se eu pegar o Caio e falar, vamos atravessar a rua, ele vai fazer o quê? Ele não espera nem eu falar, ele já está correndo. O anjo que lute para segurar um carro não vindo, né? Porque o Tiago não vai segurar, não consegue. O Caio come sozinho, o Caio faz comida sozinho. Eu acho que ele passa um café sozinho, o bicho gosta de café. Mas comer, ele até come se eu colocar no prato dele. Ele pôr no prato, ele não põe sozinho. Ele não consegue. Até para comer, ele usa uma mão, ele põe a colher, na outra mão ele põe a mão assim, para empurrar a comida para dentro da colher. Isso é o que? É o filho da imaturidade. Ele chega diante de mim e fala, pai, estou com fome. É o Caio, é o Isaac, os dois. Eu passo, eles acabaram de almoçar, de jantar, ou qualquer coisa que seja, comeram. Eu passo com um prato, sei lá, com um pão de queijo. Eu passo com um prato com arroz e feijão. O Isaac olha assim e fala, ah, pai, eu queria arroz e feijão. Isso é o quê? É o filho da imaturidade. O filho maduro, ele pode ter comida, ele olha assim e fala, dá uma vontade de comer um feijão, vou lá comer também. Ele vai lá, pega o prato, se serve e come.
A questão é, queridos, nós somos maduros o suficiente para continuar humilhando as nossas vontades diante dele e dizer: Deus, nos guia. Na casa do pão está sem pão, eu vou descer para essa cidade, eu vou descer para um outro lugar ali que me parece melhor. Passam-se 10 anos, ela volta vazia. Não só vazia, como volta também amarga, porque ela diz: não me chamem mais Noemi, mas Mara. Pode parar de chamar Maraísa de Mara. Estão declarando coisa ruim sobre ela. Eu pensei nisso agora, credo. Por quê? Amargurada. Querida, era a lícito dela ter amargura, sim ou não? Sim. Quem disse? Quem disse que as nossas amarguras são lícitas? O nosso luto é lícito, a amargura não. A dor da perda é lícita, mas a amargura... As nossas amarguras nós precisamos curvar e dizer, colocando diante de Deus, dizendo: Deus, me dói, mas eu quero liberar. Me dói, é difícil. Esses dias estava com algumas pessoas e elas perguntaram assim para mim: como é que você consegue lidar com isso? Eu falo: cara, a minha oração é: Deus, me ajuda a continuar vendo o que o Senhor vê e amando como o Senhor ama, porque se depender de mim eu mato. Se a gente for na nossa vontade, no nosso coração, a gente mata. Eu já brinquei aqui de púlpito. Se eu fosse Deus, gente do céu, era cada reclamação um espirro. Morre, diabo. Encheu o saco de outro. Porque você já imaginou, Deus não precisa da gente. E a gente fica lamuriando. Ai, Deus, por que você me colocou nisso? Cara, eu não fiz nada. Tem umas orações que nem Deus entende. Ele fala: Espírito Santo, você que entende de interpretação, me ajuda aqui. Me interpreta aqui essa lamúria. Até quando? Até quando a gente vai dar desculpa para aquilo que a gente acha que é coerente? Me chamem de amarga. E o que aconteceu? Ninguém chamou ela de amarga. Você pode ler os próximos 3 capítulos aqui, ninguém chamou ela de amarga. Nem a sua própria nora, que também perdeu o sogro, perdeu o marido e estava sem nada. Diante dos nossos olhos, mas diante dos olhos delas, ela estava dizendo: o seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Quem é o seu Deus? A quem nós estamos ouvindo? A quem nós estamos dando ouvidos? O seu Deus continua sendo seu Deus em meio aos dias ruins? O seu Deus continua sendo o seu Deus em meio aos dias bons? Porque às vezes no dia ruim a gente até se mantém, mas no dia bom, aí a gente quer desfrutar. É ou não é verdade? Agora tem dinheiro, vou para Disney. Vai. Para que você vai para Disney? O cidadão tem 60 anos. Quer ir para Disney? Para quê? Ver a Barbie. Ver o Mickey. Ver o Pateta. Ver o Max. Ele está fazendo o quê? Ele está vivendo um sonho da sua infância. Ele não tratou daquilo que deveria ter sido tratado e resolvido. Quantas vezes, queridos, as nossas dores dos passados não nos afligem no presente? E aí a gente está no dia bom e a gente está dizendo: agora eu vou aproveitar. Tudo que eu não pude aproveitar quando era criança, agora eu vou comprar o PlayStation 1. Passar o ódio, quem teve PlayStation 1 lembra disso? Misericórdia, você ligava o videogame e ficava esperando aquele negócio rodar lá, e carregou. Nossa. Aí riscava o CD e você falava: que ódio, eu perdi todo o avanço que eu tive no jogo. A gente ainda comprava os bomba pet, falsetão. Aí riscava, você tinha que comprar o outro bomba pet, aí não funcionava o avanço que você tinha tido naquele bomba pet. Aí você tinha que começar tudo de novo.
Aí imagina você com 40 anos nas costas. Vou comprar o PlayStation 1. Ou que seja, eu vou comprar o PlayStation 5. Aí você vai, destrava o videogame e coloca os jogos retrô. Para jogar Mario Kart, para jogar Donkey Kong. Para satisfazer os anseios da sua infância. Agora eu vou jogar, meu pai não vai dizer que não. Até as 2 da manhã, aleluia. Ainda dá um aleluia. Aí eu fico imaginando Deus olhando assim. Qual foi a última noite que você desejou me buscar? Até as meia-noite, não vou nem dizer até as 2. Qual foi o último momento que você desejou ter comigo? Porque o que Ruth faz, quer dizer, declarar isso. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. E ela desfruta de um Deus que ela declarou, Ele é o meu Deus. Ela chega num lugar, ela é resgatada. Ela se casa. Ela dá descendência para o seu falecido marido e para o seu novo marido. E por meio da sua descendência, vem aquele que era o Messias. Vem que é o maior rei da história de Israel até os nossos dias. Ele é mencionado, tem um lugar lá em Israel que você vai, está lá, túmulo de Davi. E o povo vai lá e adora o Senhor por quem foi o rei Davi. Tem noção do que é isso? É a frase que a Rebeca brinca de vez em quando, né? Quem sou eu na fila do pão? E Deus está dizendo, esquece o pão. Eu sou o pão da vida. Volta os seus olhos para mim. Não interessa quem é você na fila do pão. Interessa quem eu sou na sua vida. Quem é o Senhor na sua vida? A quem nós estamos dando ouvidos? É a declaração de Moisés dizendo, Deus, eu não quero a promessa. Eu quero o Senhor. O Senhor sempre foi o propósito sobre nós. O Senhor sempre foi a razão sobre nós. É no dia mau ou no dia bom a gente olhar para Deus e fazer a declaração de Romanos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não estou entendendo nada, não interessa, tudo está cooperando porque eu amo a Deus. Só que quem são aqueles que amam a Deus? São aqueles que obedecem. Jesus faz essa declaração. Estes são os que me amam, aqueles que ouvem a minha voz e obedecem o que eu digo. A gente diz, Deus, eu te amo, é nós. Aí um dia você acorda de madrugada, queridos, eu e a Rê tivemos uma experiência uma vez. A gente ficou, acho que uns 2, 3 dias, assim. Eu não sei se era 3 ou 3h45, mas era assim, cravado. A gente acordava assim, está acontecendo. E querido, quem me conhece sabe. Tiago acorda de madrugada. A Rebeca, às vezes, os meninos estão passando mal, ela me dá soco. Ela acorda, me dá uns tapas. Eu falo, por que você está tão brava? Ela, você não acorda? Aí eu levanto emburrecido porque ela estava me batendo. Porque eu não acordei. Meu sono não é pesado, meu sono eu sou morto, eu durmo, eu morro. Na hora de acordar, o Espírito Santo vem e fala, volta a vida, efatá. Que eu morro, E aí a gente começou a acordar, a gente olhava um para um lado, outro para o outro, assim, e falava, e agora, o que está acontecendo? Até a hora que a gente falou, nós é crente, será que é Deus? Ah, vá, não, é o capeta que está te acordando, jumento. Estou falando de mim, tá? Então eu posso falar que é jumento. Aí um dia a gente resolveu buscar. Deus, se eu acho que pode ser, talvez, por acaso, o Senhor está querendo falar comigo alguma coisa. Tá, não tá não, imagina, não tô não. Quem é que te acorda 3h45? Nem o despertador te acorda 3h45. Que o despertador fica tocando 5 minutos até eu despertar. A Rebeca sabe, ela fala, que ódio que eu tenho do seu despertador. Quem fica lá, vai tocando, e eu ponho longe. Porque se eu escuto mesmo dormindo, eu vou lá, desligo e continuo dormindo. E a Rebeca às vezes fala assim para mim, você não ouviu o despertador? Eu falo, tocou? Ela tocou, você desligou e deitou de novo para dormir. Eu falei, eu? Aí Deus está querendo falar, só que a gente não quer ouvir. Não, Deus, eu te amo, eu te quero, eu te busco mais que tudo.
Mentira. Querido, pensa comigo, se Deus fala isso para você, vai, levanta. Vai para aquela terra que eu te mostrei lá, que eu mostrei para os seus antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, entra lá. Eu vou tirar os povos tudo de lá, e Deus dá nome para os povos tudo. E a resposta de Moisés, queridos, eu acredito que é o que o Senhor espera em todo o tempo dos filhos maduros. Deus, não me interessa a promessa. Se o Senhor não está, eu não quero. Falei, cara, eu sonho ver a igreja cheia. Já teve gente que teve visão aqui, queridos, na igreja. A gente teve um evento de homens uma vez, acho que 4 ou 5 anos atrás. O Ti estava. O Luigi, lembra dele, o Luigi? Ele estava ministrando louvor aqui, ele parou tudo. Ele falou, eu estou vendo as paredes tudo para baixo aqui, vocês fazendo 4, 5 cultos de domingo. Eu falei, ele está vendo longe, hein? Vai uns bocado de ano aí, aleluia. Eu sonho com isso. Mas, querido, se para viver isso eu tiver que perder Deus, eu prefiro não viver isso. Será que nós somos satisfeitos naquilo que Deus está nos entregando hoje? Será que nós somos comprometidos com aquilo que Deus está nos entregando hoje? Ou você quer ver uma coisa? A escala se torna uma maldição para nós, quando nós olhamos para a escala e percebemos, puxa, nesse dia eu posso não ir na igreja, porque eu não estou na escala. A quinta não fica melhor ou pior porque você não está aqui. A quinta fica maravilhosa quando Deus está. Queridos, nós já tivemos cultos aqui com 3, 4 pessoas, eu estava ali, e o Senhor me fez lembrar de um momento que, há 5 anos atrás, no meio da pandemia, a gente vinha para cá e às vezes eu gravava 2, 3 mensagens seguidas, com 2 pessoas aqui. Eu me lembro de momentos que a gente teve nesses momentos, que era glorioso o que Deus estava fazendo aqui, com 2 pessoas, com 3 pessoas. Teve um momento que vinha eu e a câmera. Não tinha um anjinho de fundo. Não teve um louvor para preparar o coração do pregador. Teve a mensagem liberada e ponto. E Deus vinha e dizia, você me quer assim? Ou você me quer só quando tiver todas as cadeiras cheias? Onde está o anseio do nosso coração? Porque a gente quer as cadeiras cheias para que as pessoas lá fora vejam que o que a gente está vivendo aqui dentro é bom. Só que o que a gente está vivendo aqui dentro não é bom porque as cadeiras estão cheias, é bom porque Deus está fazendo. E Deus está fazendo em meio a 3 ou em meio a 5 mil. O nosso coração está em quê? Se a gente não vem aqui de quinta e entrega tudo que nós podemos entregar, da mesma forma como nós entregamos no domingo à noite, então o nosso culto de domingo à noite é uma mentira. Aonde está o nosso coração? Aonde está a nossa expressão de adoração de fato? A quem nós estamos dando ouvidos? Moisés pega esse povo, 5 milhões de pessoas, entra na terra prometida. Cara, eu tenho um povo, uma nação gigante, bora. Moisés diz, se o Senhor não for comigo, ele não está falando nem do povo. Se o povo não quiser, eu não estou nem aí para o povo, Deus. Se você for, eu estou indo. Que eu e Deus é maioria, né? Nem somos maioria. Aonde está a sua expressão de adoração? Aonde está o seu coração de fato, querido? Se coloque de pé no seu lugar. Não sei se fez muito sentido, mas como Deus já me disse uma vez, faz sentido não fazer sentido. Aonde está a sua expressão de adoração? Onde está o seu coração em meio à crise, em meio à dor, em meio a uma circunstância contrária? Alguém da minha família morreu. Ah, Deus, não, hoje eu vou ficar em casa de luto. Queridos, nós entendemos, tem situações que tem problemas de fato. E quando eu falo isso, queridos, eu não estou falando para vocês, eu estou falando para mim também. Quantas vezes de quinta-feira eu falo, puxa, estou com uma vontade de ficar em casa. Nossa, que vontade de ficar em casa. Para fazer o quê? Assistir série. Não vai mudar nada a minha vida. Só vai passar o meu tempo. Na verdade, só vai desperdiçar aquilo que nós temos de mais precioso.
Quero que você comece a falar com Deus. Quero que você comece a se colocar diante de Deus. Nós não precisamos nos mover, sair do lugar. Nós não precisamos da canção aqui, de uma expressão maravilhosa. Mas nós precisamos dos nossos corações debruçados diante dEle. Sabe, por vezes nós estamos orando, Deus, faz de novo aquilo que o Senhor fez em 2023, em 2020, em 2015, em 2000, nos anos 80, 70, 60, no século passado, milênio passado. A gente está na expectativa de que Ele faça algo que Ele já fez. Só que nós precisamos colocar nossa expectativa naquilo que Ele ainda vai fazer. A melhor coisa que Ele poderia fazer foi enviar o Cristo. Cristo nasceu, Cristo cresceu, Cristo se desenvolveu, Cristo pregou, Cristo anunciou, Cristo morreu pelo meu e pelo seu pecado, Cristo deu a vida por nós. Mas e nós agora? A batata quente está nas nossas mãos. Nós vamos lançar ela de lado ou nós vamos assumir a responsabilidade dizendo, Deus, o que o Senhor quer fazer agora? Será, queridos, que nós seremos uma geração que precisará ouvir as pedras clamando para entender que Ele está se movendo? Porque a Bíblia vai dizer, se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Aonde está o nosso coração? Aonde está a nossa devoção? Aonde nós estamos debutando? Aonde nós estamos entregando tudo que há em nós? Sabe, em meio a esses últimos anos, Deus tem trabalhado muito comigo a respeito da disciplina. Ele tem me dito, a tua disciplina tem te levado a permanecer e aí, dia após dia, mesmo sem vontade, para a academia. Mas por que essa mesma disciplina, por vezes, não te mantém fiel a mim? E eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de fidelidade. Estou falando de devoção. Eu estou falando de submissão. Eu estou falando de um filho maduro que é guiado pelo Espírito e que manifesta aquilo que a criação espera com grande expectativa. E eu não estou falando de poder, eu estou falando de um filho maduro. A criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos maduros. Aonde que está o nosso coração, querido? Comece a colocar o seu coração diante do Senhor. Pai, talvez até aqui nós tenhamos deixado de lado. Nós tenhamos abdicado de uma direção que o Senhor nos dá muitas vezes, Pai. Como Noemi, seu marido e seus 2 filhos, ela sai de Belém, a casa do pão, para ir atrás de pão em outro lugar. E nós não queremos nos mover, Pai, para um lugar onde o Senhor não é o pão sobre nós. Porque nessa vida nós podemos comer do pãozinho que sai quentinho na padaria, mas se nós não tivermos o pão da vida sobre nós, nós não temos vida em nós. Deus nos leva para um lugar onde a primazia dos nossos pensamentos é o Senhor. Como Ruth que diz, o seu povo será o meu povo, o seu Deus já é o meu Deus. Ele não será, ele já se tornou hoje, agora. Eu não sei o que eu vou ter para comer, eu não sei aonde eu vou me deitar, eu não sei em que casa eu vou morar, mas eu sei que o seu Deus é o meu Deus. Nos ajuda a te ouvir, nos ajuda a permanecer sendo guiados pelo Senhor.
Nós todos aqui, Pai, já aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, mas eu oro agora que por meio de um processo, o Senhor nos leve para esse propósito, que é para permanecer ouvindo ao Senhor e sendo guiados pelo Senhor. Para cada pequena coisa, para cada grande coisa nas nossas vidas, Pai, nós queremos permanecer sendo guiados pelo Senhor. Nos ajuda a permanecer te ouvindo, nos ajuda a permanecer discernindo aquilo que o Senhor quer derramar e declarar sobre nós. O Senhor não é um Deus que está escondido. A tua palavra nos diz, Deus, aqueles que me buscam me encontram. Isso me faz refletir, Deus, que por muitas vezes nós não te encontramos porque não te buscamos. O que nós fazemos por vezes, Deus, é ligar o YouTube e colocar uma mensagem e dizer: Deus, estou te buscando. Quando na verdade nós estamos indo atrás de um pregador que vai afagar o nosso ego. Nos ajuda a discernir, Pai, a caminhar para um lugar onde de fato nós estamos buscando pelo Senhor, Pai. E não pelas muitas vozes, e não pelas muitas direções, e não pelas muitas pregações que tem por aí, mas pela Tua voz sobre nós. Nós queremos Te ouvir, nós queremos discernir o Seu Espírito, discernir o Senhor sobre nós. Nos ajuda a compreender, Pai, a realidade não de um evangelho místico, onde o Senhor está escondido, onde a Sua vontade está escondida, Pai, e nós precisamos tirar as coisas da frente para acessar a Sua vontade. Nos ajuda a entender, Pai, que aquele que tem maior interesse na revelação da Sua vontade é o próprio Senhor sobre nós. O Senhor não tem prazer em esconder de nós a Sua vontade, para depois nos julgar pela vontade que nós não encontramos. Nos ajuda, Deus, a permanecer Te ouvindo, a permanecer discernindo, Senhor. Se você quiser, querido, nessa hora, vem aqui à frente. Se não, fale com o Senhor, se coloque diante dEle. Nós já estamos encerrando. Os meus anos escrevestes todos e me demonstraste o Teu amor. Nuvens cinzas se fecharam sobre mim, mas ao olhar pro céu do alto eu ouvi: és meu filho amado.
por aí levando essa identidade, e eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardada em teu amor. Sou teu filho amado, Ei, que acho meu prazer. Sou teu filho amado, em que achas meu prazer. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, dizendo o mesmo que Moisés disse: se o Senhor não for, não nos faça sair daqui. Se o Senhor não se mover, não nos faça mover daqui. Nos leva, Pai, a esse lugar, a esse nível de maturidade no Senhor, a nos tornarmos filhos ruiós, maduros no Senhor, Pai, para ouvir e discernir do Senhor aquilo que de fato o Senhor espera de nós, sendo guiados pelo Seu Espírito, movidos pelo Seu coração, em cada pequena atitude, em cada pequena decisão, em cada grande decisão, Pai, diante dos grandes enfrentamentos, ou diante dos pequenos enfrentamentos, nos ajuda a lembrar, Pai, que a melhor direção quem tem para nós é o Senhor. Os juízes, Pai, caminhavam ali, julgando e trazendo sobre o povo julgamento, e o povo fazia aquilo que lhe parecia bom. Nós não queremos fazer aquilo que nos parece bom, nós queremos caminhar por aquilo que é bom diante dos Seus olhos. Diante dos olhos de Ló, aquela terra parecia boa, mas aquela era a terra, Pai. Sodoma e Gomorra era a terra, Pai, onde o Senhor iria trazer dali a alguns anos juízo. E aquilo que não parecia bom, Abraão olha para Ló e diz: então vai para lá, eu vou para o outro lado. E do outro lado Abraão encontra bonança, frutificação, encontra a provisão do alto que ele não precisava nem ter plantado. Por quê? Porque ele foi para onde o Senhor disse que ele deveria ir, o lado contrário de Ló. Se antes, Pai, eu não sei, aquela terra de Abraão era uma terra escassa, era uma terra árida, era uma terra vazia. Quando Abraão caminha para lá, o Senhor faz aquela terra se tornar em vida. Por quê? Porque o melhor lugar que nós podemos estar é aonde o Senhor está nos apontando. Nos ajuda, Pai, a desfrutar desse lugar. Nos ajuda a desfrutar, Pai, não só do lugar, mas da Sua voz nos apontando para esse lugar, Pai. E conosco nesse lugar, a Sua presença em nós. Porque como disse Moisés, Pai, de novo eu quero dizer: se o Senhor não for, a promessa não me interessa. Se o Senhor não estiver, Pai, não me interessa a promessa. Eu prefiro fazer qualquer outra coisa, Pai, se naquele lugar o Senhor não estiver. Nos ajuda a caminhar, Pai, para esse nível de maturidade, de compreensão, de discernimento no Senhor, Pai. Nos ajuda em meio às crises, continuar olhando para o Senhor. Nos ajuda, Pai, em meio a circunstâncias adversas, ou ainda circunstâncias alegres, no momento de fartura ou no momento de fartura, Pai, nos ajuda a permanecer discernindo e ouvindo do Senhor. Nós queremos permanecer no Senhor, Pai. Nos ajuda a caminhar para esse lugar, em nome de Jesus, Pai.
Obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo, Pai. Obrigado por isso que o Senhor fez do nosso meio. Nada é pequeno quando o Senhor está envolvido, Deus. Obrigado. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo aqui os meus irmãos. Que a graça de Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com cada um dos meus irmãos, Pai. E aqueles que creem digam amém, em nome de Jesus. Querido, Deus te abençoe.